Ora, para comentar os jornais de hoje está em estúdio Telmo Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Soutor, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Muito obrigado por estar aqui na SIC Notícias. Ora, olhando para estas primeiras páginas, obviamente que o tema que ressalta é de José Sócrates. É uma das suas escolhas óbvias. Era, de alguma forma, também para si esperada esta decisão do Ministério Público? Bem, eu não tinha qualquer expectativa relativamente a esta questão, vejo-a mais do ponto de vista daquilo que são as implicações do ponto de vista psicológico. Naturalmente é o meu olhar sobre as coisas. E como quando acontece algo que tem a ver com o sistema político, um ex-primeiro-ministro que está preso, enfim, e algo que muito que não se sabe em torno disso, eu creio que há consequências aqui. E há consequências no que diz respeito àquilo que é a especulação que alimenta todas as teorias da conspiração, tudo aquilo que de facto faz que aumente a desconfiança em todo o sistema, e às vezes o sistema é nos políticos, no sistema judicial. Eu penso que, independentemente da libertação ou não, estes fenómenos têm consequências para as democracias nesse sentido, porque tornam cada vez mais descrentes as pessoas naquilo que são os seus representantes, as instituições, e acho que isso é algo que é bastante pernicioso. Era muito importante que houvesse mais clareza e clarificação relativamente às coisas, que se soubesse exatamente o que é que está em causa e não tanto alimentar sistematicamente esta especulação. Uma das grandes questões é precisamente perceber se este de facto pode ou não afetar, por exemplo, as próximas eleições legislativas e, de alguma forma, até condicioná-las. Sim, não sei se condicionará, quer dizer, as leituras que as pessoas fazem, os fatos em si, podem ser lidos de muitas maneiras, naturalmente, depois isso dependerá do aproveitamento que se faz das questões e da leitura que as pessoas fazem. Aquilo que me preocupa aqui é se o que é que está em causa, não é? Se as pessoas vão ler um fenómeno como esta pessoa é representante de toda uma classe, essa pessoa é representante de um partido, ou o que é que seja. E isso é que tem consequências, porque na prática tem consequências para toda a forma como uma sociedade se organiza e para a confiança que ela tem e deve ser a base, digamos assim, daquilo que é o funcionamento de uma sociedade democrática. E nesse ponto de vista, acho que todas as especulações, e são muitas, não é, que se decorreram durante tanto tempo, neste caso como noutros, são algo que eu acho que podia ser evitado. Ora, vamos deixar agora o tema principal do dia de parte e vamos para a sua segunda escolha, que é precisamente do Jornal Público e tem a ver com o drama dos refugiados. Sim. É imparável, não é? Milhares partem agora a pé de Budapeste para a Áustria, é a última notícia aqui dada pelo Público. É uma questão, é um fenómeno social também. É um fenómeno social, é uma catástrofe humanitária e algo que deve merecer a nossa preocupação. Não creio que esteja, nem sequer seja só no princípio ainda. Há muito que é preciso fazer aqui. Eu tive a oportunidade até de falar com alguns dos meus colegas europeus acerca deste assunto e, de facto, há muitas necessidades que têm que ser acauteladas, inclusivamente. Não podemos esquecer que são pessoas que vêm e fogem de situações extremamente difíceis, situações de guerra, provavelmente muitas delas com situações de trauma, e por isso, em particular, vão ter condições muito difíceis, vão passar por situações e provações muito difíceis e elas eu penso que não acabaram. Não acabaram porque estão, em todas estas circunstâncias, para vários países que estão a acolher, surgem algumas dificuldades e é importante ter em conta que vão surgir outras dificuldades e por isso eu penso que no acolhimento também se deve ter uma atenção de particular às necessidades psicológicas que as pessoas apresentam, uma vez que há indicações claras de como é que se deve fazer isso. Não é? Há questões culturais aqui importantes. Não é fácil perceber que uma pessoa que tem uma cultura chega a outra cultura e é mesmo integrada imediatamente. Há questões culturais importantes. E depois há um aspecto que eu penso que é muito importante, que há aqui uma falha de comunicação entre as autoridades e os refugiados, que em que os psicólogos, aliás, podem ajudar, porque já o têm feito e servem muitas vezes essa mediação para perceber qual é o entendimento que cada uma das pessoas tem, cada uma das partes tem, não é? Porque muitas delas, naturalmente, chegam às notícias não sobre os comunicados, mas sobre os novos meios de comunicação.
É um tema que daria para falarmos aqui muito, sim, principalmente estou a falar com um psicólogo, mas vamos ter que avançar para podermos apanhar aqui um bocadinho os seus temas de hoje. Na página 10 do I, aliás, temos o facto das mulheres consumirem 75% dos antidepressivos vendidos em Portugal. Isto é um número esmagador, impressionante. Sim, mas para não as é, mulheres, sem dúvida, não é surpreendente, provavelmente também tem uma explicação, e normalmente a explicação é de que as mulheres procuram mais ajuda para todos os efeitos, e por isso, em geral, nas questões de saúde, procurando mais ajuda, terão mais possibilidades. O que me preocupa aqui é que é algo que é crescente. Este fenómeno do consumo de antidepressivos é crescente, significa que há um problema que existe, está bem identificado, 1 em cada 5 portugueses terá perturbações que são graves e que têm consequências na sua vida pessoal, familiar, profissional, e eu penso que aqui está-se a fazer muito pouco ainda. Quer dizer, há muito que fazer aqui em termos de prevenção. Aliás, eu lembro que a própria Ordem propôs há mais de um ano à própria direção, ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral, que se falasse daquilo que é o cheque psicólogo para aumentar a capacidade de resposta e, sobretudo, para começarmos a ter mais capacidade de chegar às pessoas no momento em que elas precisam. E, de facto, estamos à espera ainda das respostas nesta área. Por isso, há algo que precisa de ser feito mais na saúde para resolver este problema, que é um problema que deve nos preocupar também muito. Ora, preocupação de quase todos nós é a saúde. No caso aqui agora a doença em concreto. A revista do Expresso hoje volta a abordar uma questão que, curiosamente, este ano foi muito falada na imprensa, os avanços da ciência no combate ao cancro. Sim. Mesmo socialmente é um tema que provoca um grande impacto, não só a doença, como depois toda a questão familiar e todo o impacto que tem nas famílias. O cancro é, sem dúvida, podendo não ser a maior causa de morte em Portugal, será talvez a que mais impacto tem nas famílias portuguesas. Absolutamente. Trata-se de uma perturbação, de uma doença que tem um impacto enorme pela sua, muitas vezes, duração, tem um impacto na própria pessoa, naturalmente, nas famílias. E o Expresso hoje traz 2 aspectos aqui muito importantes. Uma cientista portuguesa notável que está em Inglaterra e que está a trabalhar na área do cancro e mostra a importância, sobretudo da ciência, da necessidade de continuarmos com políticas de ciência. E o mesmo Expresso também, no seu primeiro caderno, na página 19, fala das perspectivas de muitos bolseiros que não têm possibilidade de encontrar em Portugal formas de continuar essa investigação e estamos, naturalmente, a perder estas pessoas para outros países onde fazem um trabalho notável, naturalmente, e isso é de elogiar, mas significa que nós temos esta capacidade e esta potencialidade que se está a perder. E isso incomoda-me muito que pessoas que, muitas vezes, de enorme valor, passado muitos anos, estão com bolsas e que muitas vezes estejamos a perder essas pessoas para outros países, onde elas dão contributos importantes, mas, de facto, é algo que tem que ser feito aqui também, em termos de rever as políticas de ciência no que diz respeito a reter aquelas pessoas que, como vemos, têm uma enorme potencialidade. Doutor, ainda na revista do Expresso, o seu último destaque, a crónica do padre Gente Tolentino Mendonça, que não sei se é seguidor daquilo dos seus escritos, mas se não é, há muitos portugueses que o são e, portanto, é o seu destaque também. Eu acho que chegar ao fim de semana é uma boa oportunidade para pensar com mais tempo e consumir talvez as coisas às vezes com alguma... Eu penso que está por aqui, que consumir as pessoas com algum tempo. E as crónicas do Zé Tolentino Mendonça têm sempre um lado reflexivo que nos põe, que nos solicita a pensar sobre muitas coisas. A de hoje é sobre a vida e o controle que se tem sobre a vida. Eu penso que essas são sempre boas no sentido de nos ajudarem ao fim de semana parar um pouco, pensar sobre estas coisas. Tem essa dimensão e também tem uma dimensão de escrita poética que naturalmente é muito... Exatamente. Que é muito a sua sugestão, página 88 da revista do Expresso. E terminamos agora, focando na ordem dos psicólogos, que fez 5 anos, perguntando-lhe se estes 5 anos foram válidos, foram construtivos, os psicólogos conseguiram dar passos em frente na sua afirmação também, neste país, onde nem sempre a profissão foi pacífica, digamos assim. Sim, eu penso que começamos por organizar a profissão, isso é muito importante. Mas mais do que isso, nestes 5 anos, podemos ter um papel significativo já e de influência relativamente àquilo que são algumas das decisões e das políticas. Não tanto quanto gostaríamos, porque isto é um trabalho em contínuo e também é algo que acontece noutros países,
vezes, mas o que é facto é que temos uma presença hoje em dia forte, influenciamos, de facto, algumas dessas decisões no sentido positivo do termo, em que é importante e há muitos fatores psicológicos que têm que ser tidos em consideração, não só na saúde psicológica, como nas dimensões da área da escola, da justiça, etc. Há dimensões psicológicas que são muito importantes e que há uma presença forte da psicologia. Nós gostaríamos que ela fosse maior e queremos que ela será maior no futuro, mas foi possível fazer esse trabalho, foi possível organizar uma profissão que tem, aqui neste caso, mais de 20 mil pessoas na própria ordem e ter uma dimensão não só nacional como internacional. E que foi muito afetada pela crise também. Sim, sem dúvida, foi muito afetada pela crise, mas tem uma dimensão também de nacional e de reconhecimento nacional, mas também tem uma dimensão internacional, porque temos contactos com muitas organizações e temos o reconhecimento do nosso trabalho. E por isso há algo que, digamos assim, é um trabalho que terá que ser continuado. São os 5 primeiros anos de uma instituição que, naturalmente, tem muito trabalho a fazer e que quer dar contributos positivos, sobretudo à organização e a resolver os problemas dos cidadãos. E é isso que vamos continuar a fazer, naturalmente. Com certeza. E parabéns. Muito obrigado. Dr. Telmo Batista, muito obrigado pela sua presença em estúdio, o bastonário da Ordem dos Psicólogos, na revista de imprensa de hoje. Hoje também, em destaque,